Estamos no ar! Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o Dr. Bruno Lee, estou aqui com mais um Plantão Sou Mais Bem-Estar. Estou com o meu grande amigo Dr. Pedro Baches. Diga oi, Pedro. Oba! E antes de mais nada, hoje o Pedro me lembrou, dá uma forcinha pra gente lá no YouTube, é só colocar lá no search Sou Mais Bem-Estar, que aparece a nossa página, segue a gente lá pra dar uma força. Hoje, a gente tá com um grande amigo nosso, Dr. Luiz Gabriel Guglielmetti, que é especialista em joelho. E eu queria que você, inicialmente, se apresentasse, desse a sua carteirada e falasse... Posso falar um pouquinho? Pode. Antes do Gabriel se Pode. apresentar? Né, que eu queria só, antes dele se apresentar, hoje a gente está com prazer imenso em receber o Luiz Gabriel. O Luiz Gabriel é meu amigo desde longínquos anos aí, do Bruno também, e a gente tem o prazer de trabalhar junto. Eu sou cirurgião de joelho também, e se um dia eu precisar operar meu joelho, quem vai operar meu joelho é o Luiz Gabriel, e eu não tenho dúvida disso. Então, porque é o cara que melhor opera joelho que eu conheço aí, graças a Deus trabalha comigo e a gente trabalha junto. Então, prazer imenso ter você com a gente, Gabi. Bem-vindo aí, dá sua carteirada, velho. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, para participar aqui do Sou Mais Bem-Estar, do plantão, com meus amigos Dr. Bruno Lee e o Dr. Pedro Baches Jorge, meu companheiro de cirurgia, amigo de faculdade desde 99. A gente fez tudo junto, né? Faculdade, residência, aprendemos a operar joelho junto, operamos joelho juntos hoje em dia. E ele foi um pouco exagerado ali, mas... eu tô bem, Mas é de coração, bem mas é de grato coração. de estar presente aqui hoje e vamos falar sobre desgaste de joelho, né? Bom, sempre... A gente tá ficando velho. Eu tô com quase 40, eu tô com 39, o Pedro tá aí com quase 50. 22. Você também. E, cara, eu não conheço um amigo nosso que não tem dor no joelho, né? Hoje em dia. Pelo menos alguma dorzinha, aquela coisa que incomoda. E como é que é o dia a dia? O que chega mais? É paciente mais novo, é paciente mais velho, é esportista? O que você vê mais em dor no joelho? Então, dor no joelho tem em todas as idades, né? Então, tem desde a criança, desde a infância, que tem dor de crescimento, que pode ter dor de osteocondrites, e tem o desgaste, que é quando existe o envelhecimento do joelho, né? Que aí é com mais idade, e começa por volta, o joelho começa a desgastar quando a pessoa nasce, na verdade, né? Mas os sinais de desgaste a gente vai vendo a partir dos 30, 35, 40, depende de pessoa para pessoa, né? Então, dor no joelho é uma coisa que acomete todo mundo em algum momento da vida, né? Eu acho que ninguém vai passar a vida inteira sem ter dor. Então, doer o joelho é normal. Existem dores mais tranquilas, né? Menos graves, e aquele desgaste mesmo que evolui, que progride e vai trazer mais problemas para a pessoa. O celular do Bruno já tá tocando. O Bruno começou, ele já deve ter alguma pergunta aqui, porque a esposa fez. Ele sempre vai vir com alguma filada de consulta, Gabriel. É normal, tá? Não se assusta. Não, beleza. É assim, porque o pessoal tem muita dúvida, sabe do quê? O pessoal tem dúvida em relação a condromalácia. Condromalácia, acho que mulher, é mais comum em mulher, né? E, sei lá, mais da metade deve ter. E aí dói o joelho, não sabe que se é condromalácia ou não sabe se tem que fazer exercício, não sabe se tem que fazer ginástica, não sabe se tem que fazer musculação. E aí, o que você diz sobre esse tipo de coisa? Então, primeiro vamos definir, né? Vamos explicar o que é a tal da condromalácia. Então, a gente tem no nome condromalácia, condro é cartilagem e malácia é degeneração. Então, condromalácia é a degeneração da cartilagem. Não necessariamente isso vai causar dor, né? Hoje em dia, quando se fala em condromalácia, já se pensa na patela, né? Na rótula, que é o osso que fica na frente do joelho, e é aquela dor que dá na frente do joelho. Muitas pessoas têm dor na frente do joelho e quando faz um exame de imagem nem tem desgaste da cartilagem, só tem dor por algum desequilíbrio, alguma sobrecarga que causou nessa região. E existem pessoas que têm a condromalácia, que é o desgaste da cartilagem, e não tem dor na frente do joelho. Mas condromalácia a gente já entende, né, dor na frente do joelho, na articulação da patela com o fêmur. Como é que a pessoa tem condromalácia? Quem tem condromalácia? Qualquer pessoa que faça uma ressonância com mais de 25, 30 anos de idade. Então, todo mundo tem condromalácia. O que eu costumo dizer? Todo mundo?
quase todo mundo tem condromalácia. Estou generalizando. Ou seja, Mas passou dos 35, Fez todo uma mundo. ressonância, tá lá. Passou dos 35, 40 anos, algum grau de desgaste vai ter. Tá. A analogia que eu gosto de fazer é com a pele, né? Então, qualquer pessoa com 35, 40 anos vai ter ruga, Sim, vai ter mancha, sim. né? Para a pele, a pessoa pode fazer um ácido para tirar mancha, um botox. Sei que o Pedro gosta de fazer botox para Então vamos fazer um parênteses. Pra Vamos fazer um parênteses pra aqui. corrigir É só as contar uma rugas. pequena história do Botox. Uma vez a gente foi operar, né? E o Luiz Gabriel, ele gosta de ser, ele se auto-intitula o bom selvagem, né? Acho que ele é o bom selvagem, o cara, né? A moda antiga. Aí a gente foi operar, filma a minha cara aí, Bruno. Tá Aí bom. a gente chegou para tomar um café da manhã, falou, ô Gabriel, tudo bom? Tudo, né? No centro cirúrgico, né? Ele falou pra mim assim, tudo bem? Tudo bem? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, tem alguma coisa estranha. Né? E aí, Gabriel, foi bom o fim de semana? Foi, não, foi tudo ótimo. Foi tudo legal. ótimo. Foi legal. Tudo bem. Falei, você fez Botox? Aí ele falou, pô, só você percebeu. Eu falei, pô. Você fez Botox mesmo? Mas por que você fez Botox? Conta aí. Não, isso aí é um assunto muito... Que sacanagem. Só ele percebeu, né? Só ele que Só tem que eu olhar. percebi. Aí ele acha que eu sou mestre do Botox. Mas não, pô, tava na cara. Então eu vou te explicar por quê. Então. Vai. Eu tenho umas rugas aqui que parece que eu tô bravo. Desde pequeno as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você tá bravo. Às vezes eu saio bravo na foto, Entendi. eu sorri, eu tô sorrindo. Daí quando eu vou ver a Aí ele foto, fala assim, tô sorrindo por dentro. quando eu vou ver a foto, Brunão, quando eu vou ver a foto, eu tô bravo. Eu falo, pô, mas eu tava rindo. Por dentro eu tava rindo. E aí, eu conheço uma dermato, a doutora Fabiana Brasil, excelente, tudo. Ela começou a pegar no meu pé, você tem que fazer um botox, melhorar suas rugas aqui e tal. E aí eu fiz uma vez e só ele percebeu. Ele virou Mas vamos voltar pro joelho, que é o... Ana Maria Braga. né? Bom, voltando pro joelho. Vai, desculpa. Porque quando eu tava na residência, tava o pessoal com- falava que tinha que fazer artroscopia. Pra todo mundo tinha condromalácia. Depois virou não fazer nada. Depois virou exercício. Depois virou infiltração de ácido hialurônico. O que tem que fazer, mesmo? Qual o guideline aí? O que é o mais comum? O que é o mais correto a se fazer hoje Então, em dia? como eu já falei, né? A condromalácia em si não é a causa da dor. Né? A cartilagem desgastou, mas geralmente dói por alguma irritação do osso que está por baixo da cartilagem, desprotegida, ou às vezes nem a cartilagem está ruim, a cartilagem está boa, mas tem um desequilíbrio muscular que gera uma pressão na articulação e dói. Tá. Então, você fazer uma artroscopia para condromalácia não faz sentido. Isso aí é coisa antiga. Não faz mais sentido Não hoje, faz né? sentido. Hoje em dia ninguém faz. A gente né? pode fazer algum procedimento para lesão de cartilagem focal. Então, se a gente tem uma lesão de cartilagem ou uma lesão condral, que a gente fala, que é bem delimitada e sintomática, então a gente vê alguns sinais na ressonância que isso é sintomático. Lesão condral. O pessoal sempre fala, pô, peguei meu laudo de ressonância, tava lá, lesão condral. Explica aí o que é a lesão condral. Então, quando a gente fala uma condromalácia, a gente está falando que tem desgastes da cartilagem. Sim. Tá? Quando a gente fala em lesão condral, é uma coisa bem delimitada, é uma lesão focal. Então, existe uma lesão na cartilagem, que é o tecido que recobre o osso. A cartilagem parece um veludo branco molinho, que tem mais ou menos 1 centímetro de espessura na patela, que é uma cartilagem bem espessa na patela. 1 centímetro. Então, quando essa cartilagem tem alguma lesão focal, a gente fala de lesão de cartilagem ou lesão condral. E tem os graus da lesão condral. Então, isso às vezes aparece na ressonância. Isso pode causar sintoma, pode causar dor. E a gente vai ver edema ósseo na ressonância, vai ter inchaço no joelho depois de atividade física. Aí a gente vai pensar em fazer alguma coisa. Primeira coisa a fazer é o tratamento não cirúrgico, que é equilibrar a musculatura e ver se para de irritar aquela região. Equilibrar a musculatura e fortalecer. Fortalecer e... E assim, o cara tá com dor, a pessoa tá com dor. Já dá pra começar a fazer musculação, fortalecer mesmo? Ou Não, começa com físio? Não, Como é que é? Se a pessoa está com o joelho dolorido, o exercício, a maioria dos exercícios vai causar uma irritação, vai incomodar. Então tem que fazer exercícios que não causam dor. E o ideal é fazer com o fisioterapeuta, porque ele é especialista nisso para desenhar, né, um plano de exercício para tirar a dor e ao mesmo tempo fortalecer, e a hora que passar a dor, fazer um fortalecimento sem grandes restrições. Tá? Mas a lesão condral, ela é uma lesão focal. A condromalácia ou artrose é a lesão difusa da cartilagem. E uma coisa interessante, né? Tem um cirurgião americano que fez uma artroscopia, né, uma cirurgia por vídeo nele mesmo. Nele mesmo? Nele mesmo, sem anestesia, só anestesiando a pele.
Você tá de chama brincadeira. Scott Dye. A Fred Krueger. Não, pô, que é isso, Ele é um- cara? Como ele é- assim, ele meu? já fez isso faz tempo, né? Foi dos anos 90, é isso? Eu acho que é 2005 ou 95. uma Que coisa assim. psicopata. Ele anestesiou só a pele Aham. e ele colocou a câmera dentro do joelho e foram fazendo a cirurgia e ele foi fazendo um mapa de dor. Então ele foi dando nota de 0 a 5, que doía muito 5, que não doía nada 0. Ele ia Caramba, que apalpando os pontos e vendo aonde doía, né? E daí desenhou esse mapa de dor. E aí o que ele viu? Que a cartilagem, né, o revestimento da articulação não dói nada, é 0. O que dói é o osso que está por baixo. Tá. A sinovia, outras partes doem. Então a cartilagem em si não dói. A cartilagem não tem nervo e não tem vaso. Então a cartilagem é um tecido praticamente morto. 85% quase é água. Sim. Então é um tecido praticamente morto. Por isso que é difícil cirurgia de cartilagem, porque a gente não consegue fazer a cartilagem voltar. Uma vez que ela desgastou, Acabou. desgastou. Sim. Tem algumas técnicas, a gente pode falar mais para frente disso, mas no geral desgastou a cartilagem, ela não volta. Tá? E o que dói não é a cartilagem, então não adianta se assustar com a ressonância. O que dói é um desequilíbrio muscular, uma hiperpressão da articulação patelofemoral. E quando a gente fala em lesão de cartilagem entre o fêmur e a tíbia, no joelho mesmo, não na parte da frente, na parte de dentro ou na parte de fora, são lesões que causam mais dor, porque é onde pisa mesmo, é onde que tem impacto. Então é mais limitante. E quando isso progride, é um problema maior do que a condromalácia, que como eu falei, todo mundo tem, basta fazer uma ressonância e depois dos 30, 35 anos, algum grau de condromalácia vai ter, como aparece ruga e mancha na pele. Sim. E o Pedro resolve com o Botox. O pessoal vai achar que eu faço tratamento de botox no consultório. Dá pra pessoa ter 0 cartilagem em alguma parte da patela e nunca ter dor e nunca precisar operar? Sim. Não, tem muito paciente que a gente opera, por exemplo, rompeu o ligamento. Tá. A gente vai operar. Dá uma E a olhada gente na sempre patela olha. ali. E às vezes tem um buraco na cartilagem lá, áreas carecas e não tem dor. Se o paciente for magrinho e tiver musculatura forte, bem equilibrada, muitas vezes não tem dor. Então tem paciente que tem artrose, inclusive do fêmur com a tíbia, que joga futebol, que corre maratona, com artrose, com desgaste mesmo, com o osso careca. Porque está bem equilibrado e é uma pessoa que tem uma sensibilidade melhor para a dor, Sim. e não irrita, não inflama o joelho, dói menos. A dor é variável de pessoa para pessoa, né? Entendi. Tem pergunta aí, Pedro? Tem pergunta. Posso começar? Manda. Gabi, durante a semana vai chegando sempre uma série de perguntas, né? E eu faço ela meio de forma aleatória, que bate um pouco com o tema. Então o tema hoje é desgaste do joelho, né? Posso fazer uma pergunta eu antes de começar a semana? Não, hoje Condromalácia... não. Manda. Não Claro pode? que... Pode mesmo? Pode? Condromalácia, então, é desgaste? Para deixar isso claro? É um desgaste. Mas não, a condromalácia em si, sozinha, a gente já considera que a pessoa tem uma artrose, um desgaste ou não? Calma aí. Porque isso é legal para falar, né? Isso, vamos definir as coisas, então. Condromalácia é um desgaste da cartilagem. Artrose é quando tem um desgaste difuso, então tá tudo gasto. E aí não é só cartilagem, né? O joelho tem várias alterações, começa a formar pedacinho de osso, a sinovia fica inflamada. Então o joelho com artrose, ele tem vários fatores que causam aquele desgaste, que é o desgaste generalizado, né? Que a gente está falando de desgaste. Então, realmente, condromalácia é uma coisa, desgaste é uma condromalácia generalizada com outros comemorativos. Não, legal, né? Porque, e a condromalácia, se a gente não trata e vai deixando, ela pode culminar e pode chegar num desgaste. Sim. Sim, mas aí vira uma doença da articulação Isso, como um é uma todo. doença generalizada. Não, legal. Então, Ana Paula Santos, de São Paulo, mandou. Minha avó e minha mãe tiveram que operar os joelhos por desgaste. A minha chance é maior? Foi assim que ela falou. Então acho que é legal pra gente começar a falar de desgaste, né? Sim. Vai lá, Gabi. Aí ela tocou num assunto que é a parte genética, né? A herança genética para ter artrose. Isso existe, sem dúvida, né? Mas necessariamente ela não vai ter artrose, né? Então é uma coisa interessante para a gente falar, né, sobre herança genética. As pessoas, elas são a soma dos genes do pai e da mãe. Essa junção pode dar... a gente não sabe o que vai dar. Então ela pode carregar alguma herança, ter uma chance maior de ter uma determinada doença, e pode ter uma doença completamente diferente e pode não ter nada que os pais tinham, né? Tanto que a gente vê, às vezes, vários irmãos do mesmo pai, mesma mãe, que têm coisas completamente diferentes. Então não adianta, minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter. Não, talvez você tenha outro, talvez você não tenha nenhum, né? A chance é maior, sim, mas a gente não consegue precisar, né, a quanto de chance que você tem.
o futuro, eu acredito que vai ser isso, vai ser uma medicina preventiva, né? A pessoa vai fazer um mapeamento genético e vai saber, eu tenho tantos por cento de chance de ter um câncer de mama, ter artrose do joelho, de ter um câncer no pâncreas, e aí ela vai fazer exames de rotina para se prevenir disso. Então isso é o futuro. As pessoas estão tentando, tem testes já genéticos para tentar levar isso, mas hoje ainda é muito... Mas você escuta bastante essa história? Putz, ó... E o lance minha tia estava na cadeira de roda, minha bisavó... Então, toda vez que a gente pergunta se tem histórico familiar de desgaste da articulação do joelho, a pessoa fala, sim, é minha avó. Mas não conta, né? A minha avó também. Toda avó, depende da idade da avó, mas toda pessoa com muita idade, ela vai ter artrose da coluna, artrose do dedo, basta fazer a ressonância. E dor, em algum momento da vida ela vai ter dor. Aí ela faz uma ressonância, um raio-x, ela vai ter. Então não quer dizer. Agora, se o familiar, o pai e a mãe, é o pai ou mãe que ela fala, né, Ana Paula? Não, a avó e a mãe. Então, a avó já não conta muito, né? Agora, se a mãe, com 40 anos, apareceu com um desgaste no joelho, do nada... Aí, talvez até, às vezes, tem alguma doença inflamatória associada que causou isso, a gente não sabe, e aí tem que ficar mais de olho. Agora, se a avó de 80 anos está com artrose do joelho, não precisa se preocupar. Eu recebo bastante essa pergunta no consultório também, né? O Luiz Gabriel é o astro da noite, né, Bruno? A gente está aqui só para ser os escadas para ele, né? Mas eu só vou dar uns pitacos aqui no meio, porque, pô... Claro. Sim. E eu escuto bastante essa pergunta no consultório. Putz, minha avó, minha mãe teve, isso já me perguntaram bastante. A gente não sabe o gene, né? Mas deve ter alguma alteração, alguma herança genética. Deve ter, né, Gabi? Sem dúvida. Né? E essa questão da medicina regenerativa, você tá meio por dentro disso aí? Sim. Não, o Gabriel acredita muito nisso. É mesmo? Não, verdade, ele tá sendo irônico. Você não... Porque assim... Não, ele acredita. Não, eu acho o seguinte... Vamos lá. Isso, isso. porque isso é uma coisa que, assim, é muito bonito você falar, nossa, eu vou regenerar a sua articulação. Eu vou enfiar ácido hialurônico. Pô, você não tá regenerando nada, entendeu? Eu vou bloquear os nervos para você parar de sentir dor. O que você tá regenerando? Você não tá regenerando nada. Então, eu queria... Você gosta mesmo ou não? Não, eu gosto do assunto. Sim, então... Sim. O que você pensa? Claro que é um assunto rico e ótimo, mas então... tem que ser tratado por gente muito profissional. Isso, exatamente. Né, porque assim, eu acho que como tudo em medicina, eu acho que a coisa surge, aí ela explode, aí começa a passar um pouco do ponto, e aí volta para um equilíbrio. Eu acho que, né, hoje em dia a gente está nesse ponto meio que extrapolando, né? O que você acha disso aí? Eu acho que assim, quando a gente fala em regenerar a articulação, a gente está pensando em fazer a cartilagem, né, que está gasta, voltar para o lugar dela, voltar a ter cartilagem, ou fazer, ou pelo menos não gastar mais a cartilagem que ali está. A cartilagem, como eu já falei, é um tecido sem vaso, sem nervo, que 80% é água. Então, como é que a gente vai fazer esse tecido formar de novo? Então, começaram falando que tinha uns remedinhos que formavam cartilagem, glicosamina, condroitina, diacereína, blá, blá, e hoje a gente sabe que não forma cartilagem coisíssima nenhuma. O que se fala hoje em dia... Né, o que a indústria farmacêutica defende é que esses remédios, eles são suplementos para a cartilagem não desgastar mais. Então a gente já entrou nesse assunto de... Posso interromper rapidinho? Claro. Porque chegou uma pergunta pelo YouTube aqui que é exatamente isso. A Maria Cecília Pavanelli perguntou: no tratamento de osteoartrose do joelho, vemos uso de medicamentos de custo mais elevado e não disponíveis pelo SUS, como condroitina, glucosamina, óleo de abacate. Qual a eficácia dessas medicações? É o que você estava falando. Exato. Então a gente está falando agora das primeiras medicações que falavam em regenerar a articulação, né? Que o assunto era regenerativo e tal. Sim. Esses primeiros medicamentos foram usados por muitos anos, por décadas já, né? E a ideia de que aquilo formava cartilagem não existe mais, mas existe ainda a ideia de que esses remédios eles suplementam proteínas da cartilagem para ela não desgastar mais. Pô, sempre vinha aquela... A gente tá em estudo. Quando eu tava na faculdade em 2005, a gente tá em estudo. Aí 2007 a gente tá em estudo. 2010, agora tá 2020, fala, a gente tá em estudo. Fala, pô, não, isso aí tem muito estudo. Tem 20 anos de estudo? Isso tem muito estudo. Porque o estudo mostra que não... E o estudo é o seguinte, eu vou te contar aqui bem claro, bem honestamente, que é o que eu gosto de falar, é falar a verdade. Existem estudos que falam que essas medicações protegem um pouco a cartilagem, né? Fazem com que ela desgaste menos. Geralmente são estudos patrocinados pela indústria farmacêutica. Tá. Né? E a diferença desses remédios para remédios de mentira, nesses estudos, existe a diferença, mas a diferença é pequena. Mas existe com significância estatística, etc.
Existem outros estudos que não concordam com isso, que consideram que não adianta nada. Então, a própria Academia Americana de Ortopedia, que é uma sociedade bem forte, talvez a mais, né, mais forte que tem, eles não recomendam tomar protetores de cartilagem. E isso já tem alguns anos que eles recomendam não tomar, porque eles consideram que não adianta nada, mas existem outras sociedades que recomendam, que acham que ajuda um pouquinho. A americana tá recomendando não tomar agora, Isso, já tem alguns anos. Mas tem algum malefício ou nem? Não, malefício não Malefício tem. não. Não tem. Só não funciona. Então a dúvida é a seguinte, respondendo a pergunta da Cecília, né? Isso. A dúvida é a seguinte, eles ajudam um pouco a proteger a cartilagem, ainda não forma a cartilagem, mas eles podem ajudar um pouco ou não ajudar nada. E aparentemente não faz mal nenhum. Então, não está errado tomar, não está errado prescrever. Né? E existem aqueles que acreditam que ajudam um pouco, existem aqueles que não acreditam que ajudam um pouco, que eu estou nesse grupo. Tá? Mas talvez ajude um pouquinho. Mas eles têm efeito, talvez, na modulação da dor, no anti-inflamatório local. Parece que melhora um pouco a dor, alguns estudos apontam isso. Eu tenho uma visão sobre essas medicações. Bruno, qual é a sua visão sobre essas medicações? É assim, ó. Eles vendem um remédio para uma doença que não tem cura, né? Que é a artrose. Que o efeito do remédio é tão pequeno que você não tem certeza se ele está fazendo efeito ou não. Mas mal ele não faz. Então você pode comprar aquele remédio por 30 anos. E será que tá funcionando? Não sei. Eu acho que, putz, eu tomava, aí dá uma melhorada, aí depois não melhora. Para mim, isso, para mim, se chama enganação. Talvez não. Não, entendeu? Eu tô falando uma visão minha particular. Eu tô mais para essa visão do que para achar que funciona. Mas talvez funcione. Entendi. Então eu não discrimino quem usa. De jeito nenhum. Paciente que toma, fala, toma. Continua Mas, tomando. O jeito que, quando o paciente me pergunta, o jeito que eu explico é esse. Vai ser o jeito que eu vejo, mas se quiser tomar, também não tem nenhuma contraindicação, né? Agora, cara, eu sou um pouco menos cético com relação a tudo isso. Porque com anos e anos e anos de estudo, talvez algo realmente funcione. E uma hora alguma coisa vai funcionar. Sim. Então, em relação à glicosamina. Não, mas são todos esses, né? Em não causando mal, talvez de usar um, usar outro. Mal você não está causando, uma hora a gente vai chegar num equilíbrio que talvez funcione. Não é possível. Sabe o que eu vejo? A pessoa assim, fala assim, ó. O que dá mais trabalho? Eu sair da minha casa, me trocar... ir até a academia, ficar 1h30 fazendo musculação, depois tomar banho, me trocar e fazer o que eu tô, ou catar um comprimido e fazer assim, ó. Acho que pra consciência dela é a mesma coisa, entendeu? Fala, tô me tratando. E na minha visão, talvez a musculação funcionasse muito mais. A gente não falou nisso, né? Sim. Mas nós vamos falar. Então, vamos lá. O remédio, né? Sim, não, talvez, é difícil. Isso, né? Tem muita gente que protege bastante, mas... tem que ver quais são aí os fatores que fazem as pessoas protegerem bastante ou não. Uma coisa tem gente que não certeza. acredita nada, tem gente igual a gente que acredita. A Condroitina nunca vai patrocinar a gente. Talvez, pra gente não falar mal dela. Brincadeira. Não, mas sabia que a condroitina e a glucosamina são os remédios que têm mais evidência, de todos são esses. Sim. São os mais antigos. Sim. Então tem evidência a favor, evidência contra, mas eles são os que mais têm evidência. Tô errado? Não. E as outras... Mas assim, vamos lá. O cara quer tomar o remédio ou não, isso aí vai depender do seu médico. Exatamente, do seu médico. Mas aí, ó, a Ana Paula Santos que perguntou lá, minha chance é maior ou não? Ela começa a desenvolver uma artrose. Gabriel, o que a gente tem que fazer com uma pessoa que começa a desenvolver um desgaste no joelho? Como que trata, cara? Exatamente. Vamos falar o que funciona agora, né? Eu vejo basicamente 2 pilares para prevenir que não tem artrose ou para quem já tem, para não deixar progredir. Um é peso. Perda de peso, não ficar pesado, por 2 motivos. Primeiro, quanto mais peso, mais sobrecarga da articulação. Mais irrita, mais dói, mais desgasta. E o segundo motivo, quanto mais tecido de gordura a pessoa tem, mais inflama a articulação. Então existe um fator inflamatório da gordura nas articulações. Então é comum obeso ter artrose do pescoço e nos dedos. Isso mesmo? Isso não tem a ver com carregar peso. Tem a ver com esse estado inflamatório que a gordura... A gordura é um tecido pró-inflamatório. Por isso também que no Covid é mais grave os casos pulmonares que tem aquele quadro inflamatório. O paciente obeso é pior, porque estimula a inflamar, inflama mais. Então isso a gente sabe. Quanto mais peso, pior para as articulações. Então o primeiro pilar é perder peso. Boa. O segundo pilar é músculo forte. Isso é fácil de entender. Quando a gente fala isso, às vezes o paciente fala, mas eu vou fazer exercício, eu vou sobrecarregar minha articulação? Não. É só imaginar o esqueleto. Se pegar o esqueleto sem músculo, ele vai desmontar. Então, o que deixa a gente de pé
não é o osso, é o músculo que estabiliza as articulações. Quanto mais forte o músculo, menos você sobrecarrega a articulação. E isso a gente vê no dia a dia. Sim. Todo dia a gente vê paciente que tem artrose, começo de artrose, perde peso, começa a fazer fortalecimento e para de doer. Passador, né? E passa a dor. Então, os 2 pilares do tratamento que funcionam é perda de peso e músculo forte. Aí eu vou fazer uma associação com os remedinhos. Tomar o remedinho e não fazer a perda de peso e o exercício é a mesma coisa da pessoa que quer perder peso e toma o cafezinho depois do almoço com adoçante Depois da e come feijoada. uma bomba de chocolate. Exatamente. Sabe? Não vai adiantar nada trocar o açúcar pelo adoçante para quem come uma bomba de chocolate no almoço e um tablete de chocolate no jantar. Sim. Então é a mesma coisa tomar o remedinho, não vai adiantar nada. Então tem que perder peso, tem que ganhar força e se quiser uma coisa a mais, né, que talvez ajude a proteger a cartilagem, um suplemento, aí vem o remedinho. Então isso que eu acho que é o... e aí hoje tem os colágenos. É uma boa visão também. Tem os colágenos, e hoje estão estudando várias coisas que talvez a gente tenha, como o Pedro falou, mais para frente, remédios que realmente protejam. Isso vai existir, né? Isso tá. Posso falar sobre visão futurística Opa, da coisa? claro. Gabriel, fala sobre a visão futurística. Visão futurística. Assim, até mesmo o ácido hialurônico, hoje em dia eu gosto, mas no começo eu era mais cético. Eu achava Eu que sou sempre- super cético. Mas é para com tirar ácido dor, hialurônico. mas é para tirar dor Sério? só. Você é cético com ácido hialurônico? Sou. É mesmo? Antes dele falar a visão futurística da coisa, por exemplo, ácido hialurônico se usa demais, né? Eu uso quando isso que o Gabriel falou falhou. Entendeu? Eu também. É assim Sim. que eu uso. Então, por exemplo, a pessoa tem um desgaste no joelho. Aí é o que o Luiz Gabriel falou, fortalecer bastante, perder peso. Ah, não, sempre. Isso Talvez a medicação via oral e tudo. Isso falhou. Putz, vamos pôr uma prótese no joelho? Não, talvez. Aí se eu tento abrir uma janela aí de melhora de sintoma com um pouco de infiltração de ácido hialurônico. Mas Então, eu acho que demoro é. para usar. Sim, entendi. Eu acho que é para ajudar com a dor. Para tirar o paciente da dor, alguns pacientes respondem bem, melhora a dor, e aí consegue fortalecer, consegue perder peso. Então, é para ajudar nisso. Não é que o ácido, isso é uma coisa importante de falar, que as pessoas acham que vai jogar ácido e vai formar cartilagem, o joelho vai voltar ao normal. Não. O ácido, a função dele é aumentar a viscosidade do líquido que existe na articulação. Toda articulação tem líquido, então o objetivo é aumentar a viscosidade, o joelho ficar mais fluido. É como se fosse um lubrificante É um na junta lubrificante. ali. Então ele vai ajudar a tirar a dor e vai ajudar a pessoa a fazer exercício. Mas não é uma coisa que se fizer a cada 3 meses a cartilagem não vai desgastar. Não é isso. É para ajudar com a dor. Em alguns casos eu uso para isso. Sim. Agora, falando em remedinho, que eu estava falando de futuro, existem remédios em estudo, que não tem estudo em humano ainda, que tentam bloquear o envelhecimento da célula da cartilagem. Tentar bloquear o envelhecimento da articulação. Ah, isso aí é sensacional. E isso é tipo, mas são remédios tipo quimioterápicos. Eles Entendi. vão ter efeito colateral. Então, eu vi uma vez uma palestra, não sei se você assistiu O pessoal também. usa muito metotrexate, né? Não, mas são pra outras artrose. drogas. Outras? São outras drogas que estão estudando para tentar bloquear, que tem efeito colateral. Estão tentando modular isso daí. Tá, Quando eu vi essa palestra, tinha umas 10 drogas diferentes. Os nomes que eu nunca tinha ouvido falar. tá. Só estudo em animal, por enquanto. E esses remédios talvez consigam fazer a articulação Parar de durar envelhecer. mais tempo, né? Parar de envelhecer. Mas isso ainda está em animal, ainda não está longe Sim, sim. nem sabe se vai funcionar. Mas isso está em estudo. É o futuro, né? Vamos Falando ver em se é o futuro, futuro. chegou aqui, ó. Tem umas perguntas A também. Marina, MNB. Olhando o futuro, já estão fazendo cartilagem em laboratório? Não. O que existe hoje... Então, a gente vai entrar na parte regenerativa que você perguntou no começo. Eu falei um pouco da glicosamina e condroitina. E aí hoje o que estão tentando fazer? Tentando fazer cartilagem. Só que fazer cartilagem é muito complicado, porque aquilo que eu falei, o tecido morto praticamente. Então existe a técnica de transplante de condrócito, que é uma cirurgia que a pessoa colhe cartilagem do joelho da pessoa, vai para o laboratório, cultiva o condrócito, que o condrócito é a célula que faz a cartilagem ali. Então, você cultiva esse concentrado de condrócito e injeta de volta no joelho e cobre com a membrana. O tecido que forma ali não é cartilagem alina perfeita, é uma cartilagem desorganizada. Então, chama cartilagem alina like. Então, é uma cartilagem diferente, que tem uma durabilidade baixa, né? Mas talvez seja melhor que os outros procedimentos que tem, de microfratura, tem algumas técnicas. Estão tentando usar célula mesenquimal, que chamam de célula-tronco, célula de gordura, para tentar diferenciar em célula de cartilagem em tecido de cartilagem, mas não fica uma cartilagem normal. Então não existe isso. Fiz uma cartilagem normal e coloquei no meu joelho. Isso não existe. Existe um tecido parecido, ou fibrocartilagem ou a cartilagem alina-like, e a comparação entre esses tecidos de durabilidade, tem um que é um pouquinho melhor que o outro, mas nenhuma técnica é excelente, pelo contrário. Todas as técnicas de cartilagem, elas são fracas. Então As não técnicas tem... cirúrgicas, né? aquela velha
aforismo de medicina. Tudo que tem muito tratamento, né, significa que nenhum tratamento é realmente muito eficaz, né? As coisas que Agora tem congresso só sobre isso hoje em dia, tem Sociedade Internacional de Cartilagem. Então esses estudos, isso é interessante, isso vai evoluir. E essa medicina regenerativa que você falou, isso vai querer. Não, tomara que isso vai evoluir, isso aqui... isso tem que ser estudado. Eu não sou contra isso, pelo contrário, eu sou a favor. Só que quando falar hoje, eu vou fazer um negócio no meu joelho, vai formar cartilagem. Não, isso aí aí estão exagerando, né? Estão querendo vender um peixe que ainda não é, certeza. Que não é o que existe. Tenho 2 comentários aqui, 2 perguntas. Pode? Roberta Vieira mandou: fazer academia dá preguiça, mas é escolher ou ter dor ou não, né? Ou ir pra academia. E ela falou que a mãe dela manda comer pé de frango. Acho que pé de frango é a mesma ideia da condroitina, assim, claro que não é de laboratório, mas o princípio é o mesmo, né? Pegar aquele colágeno, ingerir. Exato. É um tecido, pé de galinha, né? Sopa de pé de galinha. Exatamente. Tem bastante colágeno, bastante proteína. Talvez ajude um pouco, né? Como suplemento. Sim. Tá? Mas eu não sei se realmente Exatamente, funciona. não tem nada Então, comprovado. durante a semana chegou uma pergunta rapidinho, puxando nisso? Tem 2 que chegaram Desculpa. aqui. Fernando Lovato. Fernando Lovato. Sempre assiste a gente, lá de Campinas. De Campinas, Fernando é um grande porta-estandarte da torcida Alviverde Bugrina. Ah, é? Fernando Ele pergunta assim... O Fernando ele é fisioterapeuta e ele faz muita hidroterapia lá em Campinas. Exatamente. O Fernando é Foi bugrino, sobre isso que ele perguntou. Ele tem um programa e ele jogou no Guarani, o Fernando. Ele jogou no Guarani? Jogou. E ele tem umas histórias excelentes. E eles fazem um programa animal lá, que é o Planeta Guarani, que, putz, o Fernando é o melhor comentarista, eu falo isso pra ele, é o melhor comentarista. Planeta Guarani. É o Fernando, o cara é sensacional. Deve ter 3 pessoas assistindo. Não fala um negócio desse, Bruno. Brincadeira. Fernando, puta, o Bruno é um animal. Brincadeira. Boa noite. Bugrino tem em todo lugar. Onde eu tava sei. outro dia que vi bugrino? Nas Maldivas, cara. Aí. Tinha um bugrino lá. É mesmo? Claro, pô. Claro. Vamos lá. Ponte Pretano que você não vê muito. Boa noite a todos. A hidroterapia tem uma eficácia muito grande nesse tipo de patologia. Tem mesmo. Tem ótimos resultados independente da idade. Com certeza, você fortalece sem carga, né? Excelente. E aí a Steph Ohira Brum perguntou: plica operada uma vez, volta? E outra, que ela perguntou também: quem tem artrite reumatoide tem chance de regenerar a articulação? Então vamos lá, primeiro plica, né? Plica foi uma... Fala da hidroterapia pro Fernando. Do Fernando. Fernando, hidroterapia eu acho espetacular, né? Porque você consegue fazer um aeróbico, você fortalece a musculatura de forma localizada, você não tem impacto nenhum. Tem até estudo, né, do mestrado do Pedro, que é sobre produção de CTX2, que é um marcador de degradação da cartilagem, e comparava em atletas de diferentes modalidades, né? O pior foi futsal, né? O pior foi o futsal. E o melhor foi a natação, que tinha, protegeu. O marcador diminuía com o treino. Então a pessoa que nadava mais tinha menos produção desse marcador de degeneração articular do que quem não nadava. Então é o único esporte que era o contrário dos outros, né? Então a atividade na piscina eu acho espetacular. Para o joelho, então, eu gosto muito de exercício de bicicleta, né? Às vezes a pessoa se assusta. Bicicleta faz bem? Faz. Bicicleta pro joelho com artrose é bom, o joelho desgastado é bom. Claro, quando tá muito dolorido vai doer, mas quando sai da fase inflamatória, o movimento é bom, fortalece bem. E piscina é o ideal. Piscina é difícil acesso para todos, né? Mas é um excelente exercício, hidroterapia. E em relação à plica? Plica foi um assunto muito discutido nos anos 90, né? Quando começaram a artroscopia no Brasil. Muita gente aprendeu a fazer artroscopia operando plica. Plica sinovial. Tudo era plica. O que é aplica para o pessoal que não sabe? Aplica, vamos lá, primeiro termo técnico, depois eu vou traduzir. É um remanescente do período embrionário. Então, quando a pessoa ainda não nasceu, que ela está tá na barriga da mãe, no começo, o joelho depois tem vários... que ela já é um zigoto. Que o Bruno que gosta de zigoto. Já é um feto, né? Quando já é um feto. Tá. Tem várias membraninhas, o joelho tem vários compartimentos. E com o tempo ele vai virando um compartimento só. O joelho é um saco de líquido, né? Ele é um saco só. Só que tem esses remanescentes, são umas pelinhas, umas membraninhas dentro do joelho. Tem várias plicas. Uma dessas plicas, que é a plica médio-patelar, ela pode ficar interposta entre a patela e o fêmur e pode dar sintoma. Mas geralmente isso é um sintoma passageiro que não precisa de cirurgia. Só que nos anos 90 achavam que precisava. Entendi. Então tudo era plica, tá com dor aqui, vamos fazer aqui uma plica e tirava a plica. Tirou a plica não vai voltar.
A pergunta foi essa, né? Foi. Isso. Eu nunca vi, até porque eu não opero plica, porque a gente não precisa mais operar plica, né? É uma das raro. modas que a medicina... Que a medicina tem moda Tem também, moda, né? é, Tem moda. Essa moda Mas acabou. dizem que o cirurgião de joelho experiente vai operar 2 plicas em sua vida hoje em dia. Ah, é? 2 casos de plica na vida. Algum outro sempre precisa, É. né? E quem tem artrite reumatoide tem chance de regenerar a articulação? Não, a cartilagem ela desgasta e não volta mais. Isso para todo mundo. Artrite reumatoide, vamos explicar o que é isso. É uma doença que a gente fala doença inflamatória, uma doença reumática. Então, o próprio corpo da pessoa gera agride a articulação. Então, é uma reação do próprio corpo contra ele mesmo. E começa a agredir e desgasta, inflama toda a articulação e começa a desgastar a cartilagem. E aí tem medicações para bloquear isso, remédios anti-inflamatórios, né, moduladores da inflamação, para não deixar isso progredir. Mas não que a cartilagem vai voltar. A cartilagem desgastou. Boa. Posso fazer umas perguntinhas da semana aqui? Mande. A gente já falou, né, o tema do peso, tudo, acho que essa cai bem. É o Rafael Leal. Essa é mais uma pergunta estrangeira, Bruno. O Bruno, ele dá risada. Mais uma pergunta estrangeira. Semana passada a gente teve e agora também. Rafael Leal. Então, onde que é? Do Paraguai? Do Paraguai. Paraguai. Conhece? Conheço o Paraguai. Na pandemia ganhei muito peso. Mas muito mesmo. É mesmo? Rafael Leal. Para o futuro de meus joelhos, isso pode ser Pode o ser. problema? Pode ser. O Você já Rafael... explicou, mas o Rafael não estava assistindo antes. O Rafael... Rafael Leal do Paraguai. Rafael... Assunção, Paraguai? Rafael, é o seguinte, quanto mais peso, mais sobrecarga na sua articulação. E tem o fator inflamatório que eu já comentei. A gordura estimula a inflamação e o desgaste. Então são 2 fatores, o peso e a inflamação. Eu acho que seria bom você perder peso, né? Não adianta tomar o remedinho, só tem que perder peso. A gente está falando do que causa, o que piora a artrose. Posso complementar? Isso eu acho que é uma coisa pode. importante, antes que eu esqueça. Vai que A o gente Rafael, falou. Rafael O Rafael vai ser muito importante isso. Paraguai. Eu vejo 4 fatores importantes para a progressão da artrose. Tá? Um eu já falei, o peso. O outro é musculatura fraca. E existem 2 que a gente não controla, né? Que são importantíssimos. Um deles, que eu vou falar agora, é o que mais causa problema no nosso organismo. Tá? Não só para articulação, para tudo. Não é o cigarro, é o tempo. Então, quanto mais passa o tempo, mais vai destruindo as nossas articulações. Isso não tem jeito. Às vezes o paciente com 70, 80 anos nunca teve dor, fala, pô, mas eu não sei o que aconteceu, começou a doer. Mas ainda bem que não doeu antes, porque 70, 80 anos vai doer. Então o tempo faz muito mal. E outra coisa é o azar. E o azar não é o azar da combinação genética, que a gente já combinou antes, já conversou antes. Então se a gente tem uma combinação genética que propicia artrose, o desgaste da articulação, a gente vai ter que tentar controlar com o que a gente comentou, mas a pessoa está com uma programação genética para ter artrose. Tá? Então artrose, genética, o tempo, peso e músculo. Acho que são os 4 principais fatores para a gente não deixar isso progredir. E quando tudo falha... Quando tudo falha, a gente tem algumas opções cirúrgicas, né? Sim. Que aí entra o que a gente realmente trabalha, né? Que é consertar o joelho que está gasto. Sim. Né? E aí vou falar a grosso modo as opções que existem, né? A primeira que tem, que é a menos invasiva, que é fazer uma artroscopia, fazer uma limpeza. Isso era muito feito antes, né? Achavam que vamos limpar que melhora, para de desgastar. A gente sabe que não adianta muito isso. Tá. Você mexer dentro do joelho, você inibe a musculatura, você gera um reflexo que inibe a musculatura e enfraquece a musculatura. Tudo que a gente não quer na artrose é enfraquecer os músculos, né? Então, fazer uma artroscopia só para dar uma limpada, muitas vezes é pior do que não fazer nada. Passando da artroscopia, claro que se a gente tiver alguma lesão de menisco que causa sintoma, algum pedaço de osso solto que causa sintoma, aí sim a gente faz uma artroscopia para corrigir aquele fator mecânico que está lá, mas simplesmente limpar não. Outra coisa que pode fazer, quando tem um desgaste só de um lado do joelho, você tem um desgaste na parte interna ou na parte externa, a gente pode fazer uma osteotomia. Osteotomia É o famoso varo e valgo, né? Chegou uma pergunta sobre da Roberta Vieira, aqui que ela falou que tem o joelho valgo. Né? O joelho valgo é o joelho em X, né? Isso. Aquele joelho que o joelho vai para dentro e bate um no outro. Esse joelho tende a desgastar a parte de fora do joelho. E o joelho varo, que é o contrário, aquele joelho que fica arqueado para fora, é o joelho que desgasta a parte interna. Então, se a gente tem um começo de desgaste da parte interna ou da parte externa,
que está progredindo e causando sintomas, a gente pode fazer essa cirurgia que chama osteotomia, que é uma fratura que a gente causa no osso e a gente endireita o joelho, né? Então, se ele é para dentro, a gente joga para fora, se é para fora, a gente joga para dentro. E aí tira a sobrecarga da parte que está desgastando e joga para outra. É uma cirurgia que não é muito realizada, mas é uma opção nesses casos de desgaste inicial da parte interna ou parte externa em pacientes que têm sintomas. Passando disso, a gente vai mais para as próteses, né? Cirurgias de prótese, que é quando a gente substitui a articulação. Então, aí você vai mostrar a imagem, coloquei uma né? imagem aqui de osteotomia do joelho. Seria mais ou menos essa ideia, né? Ou você tira ou você coloca... Uma cunha ali, abre a cunha ou tira uma cunha e você muda o eixo. Ali na linha vermelha, interessante, está mostrando que é o eixo que a gente chama de eixo mecânico. Ele vai do centro da cabeça ao centro do tornozelo. Então, esse eixo mecânico, o ideal é que ele passe no meio do joelho para distribuir bem a carga em toda a articulação. Nesse joelho da imagem, ele está passando na parte de dentro, na parte interna. Então, a gente vai ter um desgaste mais da parte interna. Então, se esse joelho estiver desgastando a parte interna, a gente tem a opção de fazer uma osteotomia, que é a imagem ao lado, né, para mudar o eixo do joelho, jogar essa linha vermelha para a parte de fora do joelho, para a parte lateral. E aí você dá mais tempo de vida para esse joelho. O joelho para de doer, melhora os sintomas, ou melhor, não, talvez não melhore 100%, mas melhora, e dura geralmente de 10 a 15 anos isso. Então é um joelho que está desgastando, que vai evoluir talvez para uma artrose generalizada grave, que vai precisar de uma prótese, e você adia isso 10, 15 anos com uma osteotomia, uma cirurgia que funciona bem. Você faz uma fratura, você quebra o osso, né, Gabriel? Você quebra o osso, você passa uma Quebra o serra... osso, muda o ângulo para o que você deseja ali a partir de um planejamento angular pré-operatório, e aí você fixa essa fratura nessa posição, né, Gabriel? Exato. A gente faz bastante, né? É uma cirurgia que eu gosto. Ótimo. Cirurgia que funciona bem. Que mais? E depois disso, quando já desgastou tudo e não está funcionando, já sempre, né, não está funcionando o tratamento não cirúrgico, né, que é perda de peso, fortalecimento, talvez uma infiltração de ácido, etc. A última opção que tem é a prótese, né? A prótese é interessante comentar isso. Na prótese no Brasil, muita gente tem medo de fazer prótese, né? Ah, meu vizinho fez e não andou mais. Nunca mais andou. Escuta essas histórias, né? E nos Estados Unidos é o contrário, né? Eu fiquei um tempo lá e o que eu vi dos pacientes já? Eles queriam fazer prótese mesmo sem ter artrose, com um desgaste. Tinha uma dorzinha no joelho, chegava no médico lá que acompanhava os ambulatórios pedindo para fazer prótese. E o médico tinha que convencer o paciente que não, você não tem que fazer prótese. O joelho não está desgastado para fazer prótese, porque a cultura lá do americano é doeu, faz uma prótese. Porque ele sabe que isso funciona bem há muitos anos. Aqui a gente ainda tem a gente está evoluindo para isso, porque muito paciente ainda tem a ideia de que a prótese é ruim. Então, Mostra a prótese lá, Gabriel. Ali a gente está vendo, na imagem do lado esquerdo, um joelho gasto, né? Ele não fica dessa cor, isso é só para uma representação, mas ele fica ali onde está aqueles avermelhados, sem o cinza, é a área que está sem cartilagem. A cartilagem é o cinza ali que está, né, que é o mais branco perto da patela. E aí ela desgasta, e ali ele está mostrando o quê? O osso desprotegido. Então é um desgaste generalizado. Tanto E esse osso dói. E esse osso vai doer, vai inflamar o joelho, vai causar inchaço e vai começar a perder movimento, etc. E aí a gente vê o joelho todo gasto, e aí quando não tem mais resposta ao tratamento sem cirurgia, a opção que tem nesses casos é a prótese total. Ali a gente está vendo a prótese total. Então a prótese no fêmur tem um componente femoral metálico que vai englobar o fêmur, a gente faz alguns cortes, né, tudo sob medida, coloca essa prótese, e embaixo tem um componente metálico, né, que é uma plataforma com uma hastezinha que vai no meio do osso, né? E tem entre essa haste metálica e o componente femoral metálico, tem esse polietileno que fica entre os dois. Então é um joelho que estica, flat 90, 100, 110, 120 graus, depende do caso. É um joelho que anda, às vezes corre, né? Não é... Então, chegou uma pergunta aqui. Doutor Diego Escudeiro, é possível voltar a praticar atividade física após a prótese? Sem dúvida. A gente tem um trabalho disso, né, Gabriel? Sim. Publicado. Quais atividades físicas? E o Diego Escudeiro participou desse trabalho. Acho que ele tá querendo levantar uma bola aí. Não dá pra fazer maratona. Então, você sabe que tem muita gente que faz maratona. Tem muita gente fazendo maratona com prótese, né? O quê? Sério? Prótese, Com maratona, prótese de joelho? com maratona de 42 quilômetros com prótese de joelho. Então, antes de chegar no esporte, né? As pessoas acham que vão fazer a prótese, vão ficar na cadeira de rosa, vão ficar com o joelho duro. Não, a prótese é para dar movimento, para a pessoa andar, fazer as atividades do dia a dia normalmente, sem dor. Às vezes a dor melhora 90%, 95%. Não é sempre que melhora 100%. Mas é muito difícil um paciente que fez prótese falar que se arrependeu. É muito difícil, a não ser que tenha uma complicação. Deu alguma coisa errada, teve alguma infecção, que em torno de 2% dos casos, 3% acontece. Mas que tem solução também, né? Mas daí tem que tirar prótese, daí Faz um tratamento um pouco mais longo. É complicado, ninguém quer ter uma infecção, mas também resolve. Mas o joelho geralmente fica muito melhor do que era antes. Volta a prótese lá, Bruno. Posso só falar uma coisa? Fala. Um adendo?
que todo mundo tem a impressão que você vai trocar o joelho inteiro, né? Então as pessoas me perguntam, pô, mas tem que trocar o joelho inteiro. E na verdade é o que o Luiz Gabriel falou. Você só tira a capinha que tá. Então a capa do fêmur que tá. São 9 milímetros que a gente corta. 9 milímetros de 9 osso. milímetros de osso. Quase A capa- menos de 1 centímetro. Nada. A capa do fêmur que está desgastada e a capa da tíbia que está desgastada, em 9 milímetros você tira e você faz um resurface, você recapeia, Sim. né, Gabriel? Então não é igual tipo, É porque assim, trocar o joelho, é diferente. vocês são de especialista de joelho, eu sou especialista em pé. A ideia que eu tenho de prótese de joelho é a ideia que veio da residência médica, que eu acabei em 2009, tem 11 anos. A ideia é que você não poderia mais voltar a fazer corrida, futebol. Você poderia, assim, vamos lá. nadar, fazer bicicleta, uma musculaçãozinha A Marina perguntou aqui, de então, leve. dá para jogar squash? Então, dá. É assim, a ideia que você tem não tá errada. Tá. O que acontece é o seguinte, se a pessoa faz muito exercício de impacto, a gente imagina que essa prótese vai soltar antes. Primeiro tem que entender que a prótese solta. A prótese ela não vai ficar presa para sempre. A gente põe um Marina cimento. perguntou também, qual a vida útil de uma prótese? Então, vamos chegar nisso agora. A gente coloca um cimento na prótese, esse cimento ele é líquido, e a gente encaixa a prótese, esse cimento ele dilata em poucos minutos, e aí trava o sistema. Tanto Não tem prótese sem cimento? tem primeiro? prótese sem cimento. Tem prótese sem cimento, é uma coisa um pouco mais nova, não tem um segmento tão longo. Tá. Tem alguns lugares fazendo. Aqui no Brasil tem essa prótese, mas pouquíssimas pessoas fazem. E eu vou esperar mais uns 15 anos para fazer isso. Eu prefiro fazer com cimento. Eu confio mais no cimento. Sim. Né? Mas sim, existe sim sem cimento. Aí a integração da prótese é no próprio osso. Mas então a gente faz essa prótese e a hora que acabou de colocar a prótese, o cimento dilata, a prótese está fixa. A pessoa pode sair andando no dia seguinte. Não sai andando porque dói, porque teve o acesso, é uma cirurgia grande. Mas ela já pode andar no dia seguinte, não tem problema. E aí vem aquela pergunta, a prótese dura quanto tempo? A prótese ela vai durar 10, 15, 20, 25 anos. Varia. Tem prótese que dura 30 anos. Se a gente for colocar uma média aí, de 15 a 25 anos. Isso as próteses colocadas há 15, 20 anos, né? As próteses de hoje, com algumas alterações de material, de técnica. do desenho, do design da prótese, Isso. talvez elas durem mais. A gente só vai saber com o tempo, né? Então, só o tempo vai dizer. Mas a gente faz hoje uma prótese esperando que dure uns 20 anos. E o que é o durar 20 anos? É até a prótese soltar. Chega um momento que a prótese solta do osso. E quando ela começa a soltar, dói. E aí tem que trocar, porque ela começa a causar deformidades no osso. Então, o exercício de alto impacto, a tendência, a gente imagina que vai soltar antes. Só que tem muito paciente fazendo exercício de impacto e está indo bem com a prótese. É mesmo? E a gente não tem comparação. Impacto o quê? Tipo, futebol? Não, futebol não. Futebol Tá. faz muito pivô, muita Sim, mudança sim. de direção. Mas tem gente que joga, a gente tem paciente que joga. A gente tem um time de futebol que fica na zona norte de São Se Paulo. você falar que tem um time de só que de prótese, três eu vou jogadores, embora. que 3 jogadores Eu jogam tô futebol indo, com obrigado. prótese. Até a próxima, pessoal. É verdade, a É gente operou mesmo? nós dois, o Gabriel e eu. Tá de brincadeira. Operamos, é um time de futebol que joga junto desde 1970, Sim, na sim. Várzea. E hoje eles são senhores. É futebol mesmo? Futebol, Aquele de fazer futebol. com a mão, assim, de fazer. Futebol. que Pebolim. chuta. E o que acontece? Aí o primeiro deles era padrasto de uma amiga nossa, tudo. A gente falou, operou. E ele, pô, mas eu quero jogar bola de novo com a turma. Mas hoje eu jogar bola com a turma dele É devagarzinho. é entrar no Claro. campo, dar 2 toques e fazer o churrasco depois. Bruno. Sim, sim. A gente operou 3 pessoas desse time e eles estão lá. Tipo, de domingo eles se encontram e dão aquela divertida. Mas, por exemplo, o futebol, por que a gente não acha legal? Porque pode soltar antes, pode desgastar mais. E por quê? Pode ter um trauma, entendeu? Que é uma coisa também... Pode Sim. torcer o joelho. Pode torcer o joelho, Quais quebrar a perna. atividades de impacto que você, assim, Então, ficaria tranquilo de falar? existem as recomendações. Não existem grandes comparações que comprovam que se você correr tantos quilômetros por semana, sua prótese vai soltar em tanto tempo. Não existe esse tipo Mas de o único estudo. trabalho nacional que tem das indicações precisas é do Luiz Gabriel e meu. É O mesmo? público Legal, publicadinho. legal. É, mais dele, eu só ajudei um pouquinho. Nossa. Então, assim, existem as recomendações, que são recomendações. Então, Tá. atividade de baixo impacto, incluindo musculação, bicicleta, caminhada, isso está autorizado. Tênis de dupla. Tênis de dupla. Tem muita gente que esquia com prótese, que Isso. já é Vixe, Maria. já é uma coisa meio arriscada. Porque são assim, são recomendações que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode caminhar, andar de bicicleta, nadar, hidroginástica. Quem está acostumado pode fazer, né? Aí quem está acostumado a jogar tênis, pode jogar tênis de dupla. Sim, Quem está acostumado a esquiar, igual o Gabriel falou, pode esquiar. sim. As recomendações do O cara não vai fazer um slalom, né? O cara vai dar aquela esquiadinha.
Agora, corrida, futebol, exercício assim, isso não é recomendado, mas tem pessoas que fazem. Então, Isso. nas maratonas, eu estava uma vez num curso, eu estava tá num de curso, brincadeira eu que tem- fui num curso, ó, É isso mesmo? foi em Sério? 2012, na curva de Val d'Isère, na França, Uhum. e eu teve uma aula lá, o cara começou mostrando, ó, na última maratona de Paris, e mostrou o número lá, eu não lembro, era menos de 50, mas tinha lá uns 20, 30 Pô, corredores 20, 30 é muito. que completaram a maratona com a prótese de joelho. Então ele tinha o número lá. Isso em 2012. Isso aqui cada vez aumenta, Sim, porque sim. é mais gente com prótese e mais gente correndo. E assim, Então- se fosse uma catástrofe, o pessoal divulgaria. Talvez assim, entendeu? então, Né? mas a gente não tem um segmento a longo prazo desses pacientes ainda, né? Sim. Não vai ter 20 Ah, mas anos. de pessoa- 2012 para agora tem quase 10 anos. Mas assim, você leu alguma coisa recente Não, falando você não vai ter, você não vai tipo, ter 100 caras correndo, 100 caras não. O que acontece com os não, dois? não tem essa literatura, difícil. Brunão, mas assim, tem pessoas que correm maratona com prótese, jogam futebol com prótese, mas não é recomendado. E deixar claro isso, né? Ah, vou operar, meu joelho dói quando eu jogo bola, vou fazer uma prótese para jogar. Não, a prótese não é para isso. sim. A prótese é para tirar dor no dia a dia, para Isso. dar qualidade de vida. A Mas dá prótese pra fazer esporte. tem um outro trabalho que a Deve gente fazer faz, esporte, que a deve. gente faz uma avaliação clínica da pessoa com artrose pré-prótese. Então a gente põe um podômetro na pessoa para ver quantos passos ela caminha e faz toda uma avaliação clínica, né, Gabriel? E aí a pessoa faz a prótese 3 meses depois dessa avaliação e a gente repete essa avaliação 6 meses depois. E a prótese de joelho fez ela melhorar a condição cardiovascular, fez ela melhorar nível Caramba, é mesmo. de lipídio no sangue, fez ela ter mais saúde, porque é o que o Gabriel falou, a prótese de Consegue joelho não é mexer, para né? jogar bola, a prótese de joelho é para dar uma qualidade de vida. Não, quem não consegue Mínima andar, velocidade. dar uma voltinha de meia hora já é excelente. Uma outra coisa que eu costumo falar, Bruno, que é legal, você pega duas pessoas, tá? Uma pessoa tem, as duas têm 60 anos, ok? Uma bebeu, fumou, vida louca, Uhum. né? Ficou mais obesa, tudo, infartou, fez um stent, ficou bem, tá legal. A Tá. outra tem 60 anos, foi atleta profissional, jogou bola, tudo super saudável, tudo, só não tem mais joelho. Não consegue levantar para fazer xixi à noite. Tá. Quem tá pior? É, o segundo, né? Entendeu? Então o joelho é muito limitante, cara. Então a Sim. prótese de joelho, ela auxilia, inclusive, em dar uma saúde maior para a pessoa, uma condição cardiovascular melhor, né, Gabriel? Concordo plenamente. Tem duas perguntas aqui, ó. Uma é do Dr. Daniel Hidalgo, que ele perguntou... Ele foi operado hoje, doutor Hidalgo. Pergunta se ele tá bem. Como assim foi operado hoje? É mesmo? Você tá bem? E as próteses unicompartimentais? O que vocês acham disso aí? A prótese unicompartimental, ela é uma prótese para desgaste só de uma parte do joelho, ou medial ou lateral. O mais comum é o medial, a parte interna do joelho. Sim. Para alguns casos, ela vai bem. É aquele caso que só desgastou a parte interna, ainda tem ligamento bom, tem um eixo bom, não é um joelho torto, né? Então é para uma artrose inicial do joelho que pega predominantemente o compartimento medial. O que acontece com esse paciente? Muitas vezes... Eu tinha uma impressão ruim dessa prótese aí. Não é ruim não, ela é boa. Não é? A questão é a seguinte, essa prótese É uma indicação mais precisa, né, Bruno? é um caso mais de exceção, é uma prótese que tem seus detalhes técnicos que são mais, acho que, vamos dizer, mais finos. Você não pode errar no corte, é um pouco mais... artesanais, né? Exatamente, ela é uma prótese mais artesanal. E o paciente que tem indicação, né, que vai bem com a prótese uni, se ele fizer um bom tratamento não cirúrgico, muitas vezes ele não faz a prótese. Então, se ele perder peso e ganhar força, muitas vezes ele não faz a prótese. Então, a prótese que a gente faz pouco. Entendi. Né? Agora, tem casos que não conseguem resolver e a uni é uma boa solução, porque melhora a dor. Ela funciona bem se ela for bem colocada no paciente certo. Legal. É porque, né, eu tinha um conceito de que não era muito boa. O Daniel Hidalgo tá bem, falou tudo em ordem. Boa. E aí tem a Roberta Vieira perguntou qual a melhor prótese. É difícil, né? Daí tem várias próteses. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem várias próteses de primeira qualidade. Tá? Porque as pessoas às vezes têm medo, fazer prótese nacional e tal. A gente tem aqui Tem prótese umas nacional. nacionais boas. hoje em dia, Tem né? prótese nacional, tem próteses nacionais que são cópias de próteses de fora, então são ótimas. E tem um monte de prótese de fora aqui. Sim, Então a gente sim. tem prótese americana, italiana. É que antigamente a qualidade era muito discrepante, né? Hoje em dia diminuiu, né? E tem vários modelos, né? Modelos novos, a prótese vai mudando, né? Sim. E E a claro Raíssa que... Lobo perguntou aqui, quanto em média custa, então, a prótese dessa? E se já tem disponível em instituição pública? Sim, tem. Aliás, eu acho que tinha mais instituição pública antes do que hoje, né? Hoje tá difícil a instituição pública fazer uma prótese de joelho. Mas isso existe, sim. E o preço varia, mas vai variar de 10 a 30 mil uma prótese de joelho. Pois mais ou menos isso. O pessoal tem a impressão que é super caro, assim, mas Não, é 10 a caro. 30 mil é super caro. Não, mas assim, 10 a 30 mil a prótese.
A prótese. Tem mais o médico, tem Não, mais sim, o Bruno, hospital. Mas aquela impressão que a prótese de joelho custa 200 mil. aquela coisa- Não. É, a prótese é Assim, isso, é 10 é ou um 30 preço de mil um reais, carro hoje em dia. Isso. Uma cirurgia, tudo. É um carro. Mas no SUS dá para fazer muito bem. No E SUS dá todos pra os convênios, eles pagam o material e pagam a prótese. A prótese é uma coisa que consegue negociar bem, principalmente essas empresas americanas aí que o Gabriel citou, que conseguem vender em quantidade, tem uma margem menor, eles conseguem vender a um preço bom nos convênios. Então a prótese, eu vejo que cada vez ela é mais acessível. No SUS tem, às vezes o Gabriel falou tinha mais, eu acho que a gente está vivendo um período meio difícil realmente, mas a tendência é ter cada vez Cresceu a mais. fila, né? Porque quando a gente fazia residência, a fila de prótese era 1 ano, né? Ou 2 anos. Hoje em dia deve ter aumentado ainda, né? SUS é difícil. E- apesar de ser muito bom, tem as suas Sim. limitações, né? Roseangelme. Boa noite. Quanto tempo pós-cirurgia para voltar a praticar esporte? Então, como é que é quando Que faz a cirurgia, né? A prótese? Prótese. Quando faz a Ela perguntou cirurgia, que cirurgia. a imagino que pessoa, seja como eu prótese. falei agora há pouco, ela começa a já andar no dia seguinte, se conseguir. Então já pega o andador no dia seguinte, vai andar depois de 2 dias, quando o andador vai melhorando, começa a fisioterapia. Ela vai largar o andador de 2 a 4, 6 semanas, depende. Né? Depende se é uma prótese de uma paciente de 95 anos ou uma prótese de uma paciente de 60 anos, magrinha com músculo bom. Então depende do paciente. Mas por volta de 4 semanas está andando sem andador e aí vai fazer o fortalecimento muscular e aí o esporte vai depender da atividade. Então, por exemplo, fazer caminhada, às vezes com 4, 5 semanas está fazendo. É mesmo? 4, 5 Bicicleta semanas? ergométrica. Depende do paciente. Bicicleta ergométrica, rápido também, 3, 4 semanas vai fazer a bicicleta ergométrica. Agora, uma atividade mais intensa, vai precisar de mais músculo, vai demorar mais. Então, para jogar um tênis, vai demorar lá seus 4, 5, 6 meses. Vai depender da pessoa, né? Mas assim, a limitação é ela conseguir readquirir força e equilíbrio. Não é a prótese em si. Então vai depender muito do paciente quanto ele vai demorar. Mas coloca aí uma média aí para fazer atividade Paciente com mais esportiva. consciência corporal. Se tiver mais consciência corporal, um músculo mais treinado, né? O equilíbrio, a propriocepção, que é o equilíbrio inconsciente bom, vai mais rápido. Sim. Tem mais alguma pergunta aí, Pedro? Tem, cara, tem algumas aqui que a gente tá deixando de fazer. Então pergunte. Aqui, ó, esse aqui é legal. De Manaus. Sempre vem Manaus, né, Bruno? Manaus. Pô, eu morei em Manaus 1 ano, hein? É sempre de pergunta de lá, cara. Ó, a Lígia Maria Itico, de Manaus. Doutor Luiz. Eu acho que você só vai dar um joinha pra ela, um apoio, cara, mas é legal. Doutor Luiz tem um desgaste grave no joelho, mas muito medo de fazer a prótese. Tem uma amiga que teve rejeição. Vi uns vídeos seus encorajadores no YouTube. É realmente tranquilo? Ela te viu no YouTube. Ela me viu no YouTube. Canal. Legal. Tem o canal do Luiz Gabriel lá, é bem bacana, ele fala bastante coisa. Quando a gente fala em rejeição, geralmente é infecção, né? Então fica alguma bactéria na prótese. Explica isso. Qual a diferença entre infecção e rejeição? Na verdade, rejeição é um termo meio que... Não é um termo que a gente usa, não é um termo médico, né? Mas é aquela ideia de que a prótese foi rejeitada. É de transplante, né? De órgão. Você rejeita. Então, assim, a gente pode ter 2 situações com a prótese. Uma é uma reação alérgica ao metal, e aí começa a dar um processo inflamatório e tem que trocar a prótese, tem que tirar a prótese. Isso não é frequente, isso é muito infrequente. Tá? O que é mais comum, que não é muito comum, que é a infecção. É quando tem alguma bactéria e tem que trocar essa prótese. A infecção acontece em torno de 2, 3% dos pacientes. Então a chance é baixa. E depende do paciente, né? Então, se é um paciente diabético, com problema reumático, obeso, com mais idade, a chance de infecção aumenta. Se o paciente não tem nada disso, a chance é menor. Então, esses 2, 3% que eu falei é uma média. E isso é o que as pessoas comentam de rejeição, porque rejeição por alergia é uma coisa mais rara. Às vezes a pessoa até tem uma alergia ao metal, tem algum processo inflamatório, a gente acaba nem sabendo, nem fica sabendo, não faz diagnóstico e melhora. Então, casos de rejeição por alergia é muito raro. O que tem mesmo é a infecção, que é isso, em torno de 2, 3%. E aí a pergunta é se é muito tranquilo. Olha, é bem mais tranquilo do que as pessoas imaginam. E o resultado é melhor do que as pessoas imaginam. Geralmente o paciente que faz prótese, ele fala pra gente, pena que eu não fiz antes. Então isso é muito comum a gente ouvir. A não ser aquele paciente que teve uma infecção. Esse aí vai sofrer com isso. Às vezes ele se arrepende de ter operado. Né? Mas também tem solução. Às vezes demora, mas resolve. Tá? Mas a prótese, o comum, que é a grande maioria dos casos, vai muito bem, é um pouco dolorido nas primeiras 2 semanas, mas tem remédio para dor, e aí vai progredindo na físio, e o paciente que tem muita dor no joelho, ele faz a prótese às vezes, e no dia seguinte fala, olha,
Eu tô com dor, meu joelho tá inchado, tá incomodando, mas aquela dor que eu tinha, que não deixava eu dormir, ela sumiu. Então, às vezes, a dor resolve, aquela dor mais chata, o paciente tem muita dor, melhora mais rápido. Então, o quanto ele vai ficar satisfeito também depende do quanto que incomoda antes. Então, isso a gente avalia antes da cirurgia e conversa com o paciente para explicar direitinho qual que vai ser o benefício e quais os riscos da cirurgia. Mas quando a gente vai para a cirurgia, que está valendo a pena, porque a gente só vai para a cirurgia quando vale a pena, geralmente o paciente ele fica bem satisfeito. Boa. Maravilha. Quem perguntou do tempo de recuperação foi a Romolina. Mandar um abraço para ela. Romolina. Ela joga vôlei lá em Campinas. Mais uma porta-estandarte da torcida bugrina. Não é verdade? A Rô, então mandar um beijão pra Rô aí. Bom ter eles com a gente aqui ao vivo, gente. Maravilha. A torcida bugrina é fogo. Bom, a gente tá chegando próximo de 1 hora e estamos passando, na verdade. Eu acho que chegou o momento de fazer a pergunta. Antes de fazer a pergunta do Pedro, eu queria pedir de novo aí, pessoal. Passa lá no YouTube, Sou Mais Bem-Estar, se inscreve lá, dá uma forcinha pra gente, tá? E agora chegou o momento da pergunta do Pedro. Vamos lá. Então, Gabriel, toda vez tem uma pergunta que eu não combino com ninguém. Não combinei com você também. Você sabe por que a gente tá aqui ou não? Qual o propósito da gente estar aqui? Além de se divertir. Eu imagino. O propósito da gente estar aqui é assim, a gente tem né, o Sou Mais Bem-Estar, que é um braço aí do Grupo Sou, de ortopedia, do qual o Bruno é meu sócio. E o Sou Mais Bem-Estar é um canal de informação no qual a gente tenta levar de forma gratuita para todo mundo informação de qualidade. E o Plantão Sou Mais Bem-Estar é um bate-papo dentro desse portal aí de informação, que a gente traz gente muito gabaritada para falar de temas muitas vezes muito específicos, mas de interesse global. Por quê? Porque a gente acha que no mundo de tanta desinformação e tanta mentira, tanta notícia falsa e tudo, faz falta um canal assim. Então, além de se divertir, a gente leva informação de qualidade para todo mundo. A minha pergunta sempre é a mesma. No que, Gabi, na sua prática diária, a desinformação, a notícia falsa, a fake news, o quanto isso atrapalha o seu dia a dia, cara? O seu dia a dia de consultório, o dia a dia dos pacientes que chegam até você. A notícia falsa, a desinformação te atrapalha? Sim. Sim, porque eu acho que a desinformação, né? O conceito errado que muitas vezes o paciente traz. E em relação à cirurgia, principalmente. Eu acho que na nossa área, que é a cirurgia de joelho, Isso. eu acho que eu sofro preconceito, eu acho, né? Porque às vezes o paciente chega com uma dor no joelho e aí a gente vai, não, então isso não precisa operar. E o paciente fala, não, mas operar, imagina que eu quero operar o joelho. Como se fosse um crime operar o joelho. Eu falo, não, mas o meu trabalho é operar joelho. Você não é criminoso, né? O meu trabalho é consertar o joelho. Eu não tô aqui eu não vou aqui sacaneando as pessoas, pelo contrário, é para resolver, para consertar. Então, eu acho que esse é o maior, assim, que é aquele conceito de que, não, vou operar meu joelho, ele nunca mais vai ser o mesmo. Então, aquele cara que cai da moto, rompe todos os ligamentos, a gente reconstrói tudo, faz uma cirurgia maravilhosa, o joelho fica estável. Fala, pô, o meu joelho tá pior do que aí antes. O cara, não, passa um tempo, o cara volta e fala, e aí, você tá bem? Como é que tá o joelho? Olha, depois da cirurgia nunca mais foi o mesmo. Pô, não foi depois da cirurgia, foi depois que caiu da moto que nunca mais foi o mesmo. A gente ainda melhorou a situação. Então, existe um preconceito com a cirurgia de joelho, com a prótese. Muitas vezes fala em prótese, o paciente, imagina, quer sair correndo. Não, é uma opção, ninguém vai obrigar ninguém a fazer prótese. Sim. É uma opção, você quer fazer ou não, estou explicando como é que é. Você expõe o caminho. A gente a prótese é como se chama, o porto seguro. Quando não tem mais o que fazer para o joelho, a prótese é uma saída excelente. Foi considerada a cirurgia do século passado, na cirurgia do século passado, 1900, 2000, a prótese de quadril, que é parecido com a do joelho. Sim. A do quadril acho que é até um pouco mais fisiológica, talvez tenha um resultado até melhor, mas é semelhante. Foi considerada a cirurgia do século, porque resolve a dor, que é uma beleza. É um porto seguro no final da história. Então, desde tudo tá sofrendo demais, tem essa solução. Sim. Então são alguns costumes, né, que as pessoas têm de achar que, né, de trazer esse falso conceito, né? E, por exemplo, a fake news, assim, o ozônio, o bicarbonato. Ozônio. O que você acha disso, cara? Você que é um cientista. É verdade. A gente tem publicação, mestrado, né, doutorado e tal. Eu sempre... Isso é uma coisa até filosofia de vida, né? Porque assim, quando você está trabalhando, você quer ganhar dinheiro. E você vê muitas pessoas ganhando dinheiro com coisas de mentira, né? Vendendo com promessas falsas, com procuram caminhos mais fáceis do que falar a verdade e vender o que realmente funciona, né?
Que é o que a gente vende? A gente vende um serviço de primeira e a nossa consulta é a verdade. Ó, isso aqui é o caminho, se não é, vale a pena, não vale a pena. Tá comprovado? Muitas vezes tá? não é valorizado. A pessoa acha que né, você está só dando sua opinião, pô, mas a sua opinião é que a gente está estudando há 20 anos. Exato. E mais, a gente está estudando para falar a verdade. Porque tem muita gente que não fala a verdade, vai falar o que é interessante para ele conseguir ganhar dinheiro. E aí vem essas coisas, essas modinhas, que nem tem estudo nenhum, e a pessoa começa a fazer e fala que é uma maravilha, e o outro fala para não sei quem, e vira uma moda, e todo mundo quer fazer, e não tem comprovação nenhuma que funciona. E aí você fala que isso não funciona, a pessoa fala, você é cético. Você Aí culpado vem ainda. Você tá errado. Não, eu tô falando que eu estudo. Isso aqui não tem comprovação. Talvez tenha mais pra frente, mas pra minha cabeça não faz sentido. Mas o médico do TikTok que dançou e mostrou falou que funciona. Então, né? Então, até falando isso, né? Se você não se garante Você tem no... TikTok? Você já ouviu isso, Brunão? Se você não se garante no Instagram, você tem que fazer residência. Você tem que fazer... Né? Se você não se garante, você tem que estudar. Quer dizer... Não, Brincadeira, né, meu? chamar o paciente é o primeiro passo. Quero ver resolver o problema, né? Mas eu acho que como... E aí vem você cai nessa encruzilhada da vida, né? Fala, eu vou ganhar o dinheiro fácil, vou enganar o cara, propor uma coisa que eu sei que não funciona porque vou ganhar dinheiro com isso, né? Ou eu vou falar a verdade e vou assumir as consequências, que é muitas vezes deixar de ganhar um dinheiro fácil que você poderia ter ganho e vendendo uma mentira. Pois é. E eu já decidi que eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo, que eu acho que é verdade. Porque um castelo de areia, você constrói ele rápido, mas ele cai. Um castelo de tijolo, você demora mais para construir, mas ele não cai. Tem um filme na Netflix que chama Operação Enganosa, já viram? Eu já ouvi falar, Cara, é muito bom. É assim, basicamente a ideia é de que assim, tudo que é novo em medicina não é melhor. Novo significa não testado. Exato. Pode ser melhor, pode ser pior, pode ser igual. Então a ideia de que tudo que surge é melhor, não necessariamente, né? Quantas coisas a gente que já tá há um tempo na estrada, quantas coisas a gente já não viu que não caíram? Medicina ortomolecular, não é? Né? Tava na moda, né? Medicina ortomolecular, e nossa, usava um PRP para tudo, né? Hoje em dia já é bem mais restrito. Isso vai mudando. Um exemplo disso é prótese, né? Prótese, saiu uma prótese nova. Sim, o pessoal acha que prótese é que nem carro, né? O último modelo, a Mercedes, o último modelo vai ser melhor que o outro. Prótese, a gente só vai saber se é melhor que a outra a hora que ela durar 15, 20 anos. Porque às vezes nessa mudança no design, teoricamente vai durar mais, mas na hora que põe na prática, às vezes não. Sim. E isso a gente já viu alguns exemplos, né? Isso. Com 5 anos começa a soltar prótese, que é diferente. Fala, nossa, achava que era prótese top, né? E a prótese começa a soltar com 5 anos. E aquela que tá sendo usada há 30 tá durando até hoje. Então, e o mais legal panela velha que às vezes é panela velha que faz comida boa. Né? E a gente reclama que no Brasil as coisas demoram um pouco para chegar, mas com prótese isso é diferente. A prótese que a gente usa hoje em dia, ela é usada há mais ou menos uns 15 anos, né, nos Estados Unidos. Puta, demorou 15 anos para chegar no Brasil, demorou. Ótimo, mas foi bom. 15 anos que funciona, né? Foram 15 anos de história que a gente tá olhando para trás do que aconteceu lá e a gente tem segurança de usar, né? Os americanos são nossos cobaias, então, né? Gabriel, deixa os seus contatos aí. Só falar aqui, a Marina, adorei o plantão, sou mais bem-estar, assisti no meu dia, joelho. Parabéns, doutor que legal. Bruno Torpedo, doutor Gabriel. Legal. Um abraço. Obrigado, um abraço. E deixa os seus contatos. O jabá. Faz o seu jabazinho. Olha, vocês me encontram agora nas redes sociais. TikTok? No YouTube. Agora com essa epidemia, eu fiz um canal do YouTube que eu não tinha. Então E é legal, lá, hein? O meu canal lá tem conteúdo de joelho de tudo. Então tem sobre menisco, condromalácia, artrose. Fala o nome do canal. O canal é Dr. Luiz Gabriel Guglielmetti. Do jeito que tá escrito aqui, ó. Dr. Luiz Gabriel Isso. Guglielmetti. O meu Instagram é Dr. Luiz Gabriel Guglielmetti também. Tá escrito em cima aí. Tá escrito em cima. É isso. Meu site é o www.drluizgabriel.com.br. luizgabriel.com.br. www.drluizgabriel.com.br. Lá tem contato de consultório e tudo. É fácil de me encontrar. Maravilha. Pô, isso aí, pessoal. Vou dar um recado final, então, para agradecer o Luiz Gabriel. Para saber. Deixa eu agradecer primeiro o convite antes de você finalizar. Ô, Luiz Gabriel. Claro. A gente sempre muito formal, né? Hoje tentamos não ser. Queria agradecer o convite mais uma vez. Estar aqui com meu grande amigo Pedro, companheiro de longas aventuras, e que a gente vai continuar muitos anos ainda. Boa. E para mim é um prazer estar aqui com o Bruno também. Então, obrigado. Próxima oportunidade. Não, vamos falar de transplante de menisco, ligamento cruzado, menisco. Tem muita coisa para falar, Gabi.
E Obrigado. eu queria agradecer o Gabriel estar aqui. Pra mim, o maior, ou um dos maiores cirurgiões de joelho do país. Para, Pedro. Tá aqui com a gente. É verdade. Quem tá- É verdade. É verdade. Quem é isso é quem tá falando agora Não, ali. não é verdade. É uma Obrigado, puxação, Gabriel. Ele é o Michelangelo da cirurgia do joelho. Ele não faz cirurgia, ele faz uma obra. A cirurgia dele é uma pintura, é verdade. Ele faz isso pra puxar meu saco. Mas é verdade. Quando ele quer alguma coisa, tipo, prepare o enxerto, que você é o Michelangelo do enxerto. É uma Aí eu vou ficar pintura. fazendo aqui, entendeu? Não, é Mas, verdade. Gabi, pô, demais. Obrigado, mano. Meu irmão de sempre aí, Gabriel. Porra, Valeu. brigadão, foi muito bom, muito legal. Pessoal, última vez, Sou Mais Bem-Estar, acessa lá. Semana que vem tem mais, brigadão. Um abraço, ficamos por aqui. Valeu.